Sempre com a melhor informação, bitnoticias.com.br. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Bit Cozinha. Hoje, sexta-feira, para alegria da galerinha, 8h03 da manhã, 27 de setembro, o mês está acabando, né? E o ano está indo junto. Olha só, mercado global, ou seja, todas as 2.390 criptomoedas, valendo agora 213, quase 214 bilhões de dólares. O volume nas últimas 24 horas, reportado pelas exchanges, é considerável, são 68 bilhões de dólares, e a dominância do Bitcoin cai um tiquinho, agora um pouquinho abaixo dos 68%, 67,97%. É a dominância média que está rolando aí nos últimos 2, 3 meses aí, é a dominância média do Bitcoin. Entre 65% e 70% está mais ou menos nessa média. Há quem diga que o Bitcoin deve bater 80% de dominância nos próximos meses aí, quem sabe aí, até o final do ano aí, quem sabe, tá? Nesse momento, Bitcoin, 8.095 doletas, menos 4,5% de queda nos últimos 7 dias, são menos 20%. É bastante queda. Olha só, muita gente vem falando, nossa, o mercado ele é manipulado e tal, não sei o quê. A gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que a gente pensa, né? Porque, por exemplo, quando você compra o Bitcoin, por exemplo, em, sei lá, 10 mil, vou dar qualquer exemplo, tá? Você compra o Bitcoin em 10 mil, e aí o preço vai a 14, né? Você não reclama dessa manipulação, você acha bom, né? Então, nossa, meu Deus, eu comprei a 10, tá 14, maravilha. Só que quando você compra a 14 ele vai a 10, agora a 8, né? 8.100, você reclama da manipulação. Então, assim, ou a gente vai ser seletivo e a manipulação só vai ser ruim quando tá contra a nossa tendência, né? Ou a gente vai entender que isso aqui é um mercado como todos os outros, eu vou falar de manipulação daqui a pouco, no mercado tradicional, no mercado regulado, né? Ou você entende isso, ou o seu mercado vai ser sempre isso, né? O seu papo vai ser sempre isso. Toda vez que você perde dinheiro, perdeu porque o mercado é manipulado. E aí quando ganha, você simplesmente fica na sua. Então, importante a gente ter a distinção disso. Todo mercado é manipulado, alguns mais, outros menos. Esse aqui não é diferente, tá? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre manipulação de mercado, de bancos, essas coisas todas, tá? Então olha só, Bitcoin cai 4,5%, 8.095 dólares, o dólar tá aumentando um pouquinho, 4,17, ontem se não me engano 4,16, hoje 4,17, tá bem alto, né? A gente tá acostumado a dólar aí na casa dos 3 e qualquer coisa, 3,50, né? Esses últimos meses aí, últimas semanas aí, o dólar tá na casa dos 4,17 aí, 4 e qualquer coisa é bastante coisa, tá? O preço dolarizado dos criptoativos aqui, em geral, está com bastante queda, né? Mas vamos dar uma olhadinha no preço em Bitcoin, né? Em satoshis. Então eu venho aqui no CoinMarketCap, eu coloco a BTC aqui, então a gente tem o preço em satoshis, né? E aí a gente vê que a maioria das criptomoedas em Bitcoin, pelo menos aqui do top 10, top 20, estão com uma alta. Ó, aqui começa a ter uma quedinha. Do 17 para baixo a gente vê uma quedinha. Mas, por exemplo, a gente vê Ethereum subindo 1,84% acima do Bitcoin, tá? Então o Bitcoin vem caindo em dólar, Ethereum tem uma alta de 1,84% acima disso, tá? Ripple 1,65% acima, Bitcoin Trash praticamente 0,5% de variação positiva, Litecoin 1% de variação positiva e os 1,5%, BNB caindo 2%, aqui praticamente 1,82%, Bitcoin SV na nona posição, 1,7171, né? Positivo, e a Stellar na 10ª posição subindo 2,48%. Com toda essa queda no Bitcoin, o mercado no Brasil deu uma mexidinha, e a Mercado Bitcoin, que é a exchange do Brasil que mais movimenta, né, mais compra, mais vende, o pessoal mais usa a Mercado Bitcoin no Brasil, movimentou nas últimas 24 horas 642 Bitcoins, né, o equivalente aqui ó, a 21.678.000. Em segundo lugar, a Bitcoin Trade movimentando 180 Bitcoins, Bitcâmbio 129, Foxbit 118, Bitpreço 114, Novadax 106. Então a gente tem aqui pelo menos 6 exchanges que movimentaram no Brasil mais do que 100 Bitcoins nas últimas 24 horas. Você lembra que segunda-feira, eu não lembro que dia, mas eu acho que segunda-feira, a gente mostrou aí as casas de câmbio no máximo movimentando 30, 40, 50 Bitcoins aí. Eu lembro que segunda-feira, eu acho que foi segunda-feira. A gente juntava todas as exchanges do Brasil e não davam 200 Bitcoins, né? Todas juntas não davam 200 Bitcoins. 200 Bitcoins. E agora a gente vê só o mercado Bitcoin com 648, o segundo lugar com 180, aí praticamente quase 200 Bitcoins, que era o que o mercado transacionou no Brasil há dias atrás, né? Então você vê que essas quedas o pessoal aproveita para movimentar bastante, comprar, vender e etc. Beleza? Falando aqui na Bitpreço,
O mês que vem eles vão fazer um ano de operações, tá? Então mês de outubro, outubro, eles vão fazer um ano de operações. Se você entrar aqui, se cadastrar, validar seus documentos, durante todos esses últimos meses aí, você concorre a uma hard wallet todo mês. Então os caras vão sortear, se você tiver a documentação validada aqui, cadastro e documentação validada, eles te dão uma hard wallet. O mês que vem, como é aniversário deles, a Bitpreço, que é bitpreco.com, ou você entra aqui, vai estar o link aqui na descrição, mas é só entrar bitpreco.com, eles vão te dar uma hard wallet de segunda a sexta durante todo o mês de outubro. Então vão ser mais de 20, 25 hard wallets aí que vão ser sorteadas no mês de outubro, tá? Como é que faz para você se fazer parte disso aqui, desse sorteio? bitpreço.com, bitpreco.com, clique em cadastrar, valida os documentos. É só mandar a fotinha lá, o RG, né, fazer o KYC lá, tranquilão. Se você já fez isso anteriormente, você já está concorrendo, tá? Os clientes atuais, o pessoal que já tem documentação validada, já está concorrendo. Se você quiser concorrer também, entra aí, faz o cadastro, valida o documento, você não precisa fazer compra nenhuma, nem venda nenhuma. Entrou, cadastrou, validou os documentos, está tudo direitinho, eles aprovaram, você já está concorrendo. Então mês que vem vão ser mais de 20, aí, possivelmente mais de 20, 25 hard wallets que eles vão sortear, tá? Uma por dia de segunda a sexta para um ganhador diferente. Beleza? bitpreco.com, você entra aí. Olha só, vamos falar sobre algumas coisinhas aqui, um pouco externas ao Bitcoin, ao mercado de criptoativos, e a gente vai trazendo para cá, tá? Essa é a nossa intenção. Então olha só, pessoal, após Santander, Banco do Brasil reduz taxas de fundos DI para 3%. Fundos DI são aqueles referenciados, né, que são atrelados à taxa Selic, a títulos públicos e tal. E eles estão reduzindo as taxas de administração para 3%. Então, eu lembro que há uns dias atrás, talvez um mês atrás, não vou lembrar, eu vi alguma propaganda na televisão do Santander. Olha, em respeito a você, olha como somos legais, estamos diminuindo a nossa taxa de administração e não sei o que, não sei o que. E agora é a vez do Banco do Brasil também reduzir. Olha como eles são legais, né? 3%. Eu lembro que no começo do ano, a gente estava vendo alguns fundos, não lembro se era exatamente fundo DI, mas era um fundo do Banco do Brasil, que o fundo no ano inteiro rendeu acho que 5% ou 6%, alguma coisa assim, e 4% era a taxa de administração do Banco do Brasil. Ou seja, você pega o seu dinheiro, você investe, você arrisca o seu dinheiro, eles não têm a menor preocupação com nada, e ficam com praticamente todo o rendimento, né? Então os caras pegam 4% para eles, te dão 2%. Esse era um exemplo de um fundo que a gente pegou para ver e como a gente deu risada, né? Em contraponto disso, o Bitcoin chegou a subir 330% esse ano, né? Agora caiu um pouquinho, mas a gente olha aqui, quer ver, ó? Que agora tivemos uma queda grande, né? Mas desde os 3.100 aqui, ó, nós temos mais ou menos aqui agora 156% de alta, né? E aí o banco trabalha o seu dinheiro, você se arrisca, quer dizer, se quebrar, se um fundo quebrar, difícil, mas se o fundo quebrar, qualquer coisa, é o seu dinheiro que vai para o saco, eles ficam com 3% de taxa e você fica com todo o risco, né? Então para os bancos estava maravilhoso. Aí o Santander agora reduziu as taxas, o Banco do Brasil agora também, olha como somos legais também, vamos reduzir olha como a gente é legal, a gente só fatura não sei quantos trilhões por trimestre, mas tá tudo bem, tá tudo legal. E antes de comentar sobre isso, né, falar sobre o efeito do Bitcoin nisso, eu gostaria de falar sobre mais uma notícia. Essa aqui é mais pesada. Olha só, o The Business Time, ele diz o seguinte: a Alemanha já está em recessão. Olha só, ontem a gente comentou sobre a Alemanha, sobre o Deutsche Bank e o Danske Bank, que eles estavam supostamente fraudando, mais de 220 bilhões de dólares, tá? Agora, quem está afirmando isso, eu vou pegar o nome do caboclinho aqui, ó. Luke Hickmore. Esse cara aqui, ele faz a gestão do maior fundo de investimentos da Alemanha, que é vamos achar aqui, Arbidin. Eu não sei se é assim se fala, mas é o Arbidin. O Arbidin tem 670 bilhões de dólares sob custódia, ou seja, é um fundo altamente robusto e lá na Alemanha é o maior de todos. O que ele está falando aqui? A Alemanha já está em recessão, E ele acredita que a Europa, o restante da Europa, pelo menos 60% deve entrar em recessão até 2020, ou seja, até o ano que vem. Lembrando que o ano que vem, 2020, tem eleição presidencial nos Estados Unidos, né? Então a gente vai ter certamente aí um cenário meio conturbado politicamente e possivelmente, dependendo de quem for ganhar o ano que vem, se tivermos uma diferença aí, se não for Donald Trump,
É possível que a crise que já está em eminência aí, que já está iminente aí de acontecer, é possível que essa crise se acelere um pouco mais. Quem diz isso não sou eu não sou economista, mas o pessoal da escola austríaca vem falando dessa próxima crise há pelo menos uns 2, 3 anos. Eu vejo os caras da escola austríaca, né, os liberais e principalmente os libertários, que são mais ligados à economia e tal, esses caras vêm falando que a gente pode ter uma crise há pelo menos 2, 3 anos, que é pelo menos o que eu ouço, tá? Então, quem está dizendo isso não sou eu, não é nem um cara da escola austríaca, é o maior gestor de fundos da Europa, né? Um dos maiores da Europa, o maior da Alemanha, 670 bilhões esse cara tem na mão, e ele está falando, e já estamos em recessão, ele está afirmando isso. E o ano que vem, até 2020, né, o ano que vem, ele acredita que mais de 60% da Europa vai entrar em recessão também. Tá, vamos lá. Eu vou deixar a matéria aqui, é do The Business Time, tá? Eu vou deixar a matéria aqui para vocês olharem. Essa aqui é da Infomoney também, do Santander e do Banco do Brasil. É engraçado que a matéria da Infomoney, eles falam que é o Primo Rico, né, que começou essa campanha, né? Meu filho, Primo Rico, meu filho, o Collor confiscou dólar da gente, confiscou dinheiro da gente, confiscou tudo. O cara vem falar que Primo Rico pita alguma coisa. Eu vou te falar, viu? Essas matérias eu vou te falar. Beleza, olha só, o que eu tenho para falar dessas duas coisas? O Satoshi Nakamoto, que foi o cara, ou o grupo, né, ou a pessoa, ou a mulher, ou o homem, vai saber quem é. Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin. Num dos seus primeiros e-mails, né, que ele começa a falar que está trabalhando, ele diz exatamente o seguinte, obviamente em inglês, talvez uma frasezinha ou outra, uma palavra ou outra, eu não saiba direitinho. Mas ele diz o seguinte: estou trabalhando num sistema de dinheiro eletrônico sem a necessidade de um terceiro de confiança. Quando ele diz terceiro de confiança, obviamente ele está querendo dizer banco, governo, uma agência, alguém que tenha custódia do seu dinheiro, alguém que tenha nem sempre a custódia do dinheiro, mas alguém que tenha propriedade do dinheiro, seja para gerar o dinheiro, seja para gerir o dinheiro e etc. Né? Então ele fez um negócio, depois da crise de 2008, obviamente ela já tinha sido pensada antes, a gente passou por B-Money, BitGold, qual que é a outra lá? Esqueci também do David Shawn lá também. Então já teve alguns experimentos antes de moeda que não deram certo, e ele fez a partir de 2007, 2008, que foi a crise do subprime nos Estados Unidos. Satoshi Nakamoto botou o pé no peito e falou: não, vamos fazer um sistema agora que não dependa de banco, não dependa de governo. Certo? E aí ele começou o Bitcoin. Então olha só, você tem aqui no caso do Santander, Banco do Brasil, qualquer coisa, um fundo DI que você paga 3% para os caras holdarem para você, obviamente aplicarem, mas para os caras holdarem para você. A gente tem aqui o gestor, o maior gestor da Alemanha, dizendo que a Alemanha está quebrada, né? E você quer deixar seu dinheiro com esses caras, né? Então olha só, o Bitcoin subiu, já mostrei aqui para vocês, subiu mais de 150% só esse ano, mesmo com essa queda absurda dos 14 mil para os 8 mil, o Bitcoin tem uma subida de mais de 130%, 150% esse ano, e o custo para você deixar isso aqui rodando na sua carteira é de absurdos zero. Então você tem aqui o Banco do Brasil, Santander, Bradesco, essa porra toda, cobrando juros altíssimos, e aí eles dizem o seguinte: olha como somos legais, reduzimos. De 4% agora é 3%, de 5% agora é 4%. Que maravilha, né? Que show de bola, como esses caras são bons pra gente, como esses caras são bons pra humanidade. E aí você vê o Bitcoin fazendo o que está fazendo e a curva de crescimento, obviamente o negócio é lento, mas a curva de crescimento vem aumentando bastante. Para a gente falar um pouco mais disso, olha só, segundo o analista, Bitcoin será usado por 50% da população mundial até 2043. O doidão fez um estudo aqui, esse Mr. Mushdov, eu não sei como é que fala isso aqui, tá? Ele fez um estudo e meio que equiparou uma coisa com a outra, tá? A gente vai fazer alguma ressalva disso daí. Então olha só, em 1995, 0,4% da população usava ou usou internet, tá? Então 95, no começão lá de tudo, 0,4% das pessoas no mundo tinham acesso à internet. Lembrando que o movimento Cypherpunk, que foi o que originou tudo isso aqui no Bitcoin, ele começou no final dos anos 80, então o manifesto criptoanarquista do Tim May começou em 88, ele fez o manifesto em 88. As primeiras reuniões do Cypherpunks aconteceram em 92, ou seja, em 95 já existia algum movimento por trás da internet e apenas 0,4% da população tinha acesso à internet ou teve acesso à internet em algum momento, tá? E hoje, em 2019, a gente tem praticamente 60%, 58,8% da população do mundo utilizando ou... Eita, peraí. Utilizando ou já utilizado
ou já ter utilizado a internet. E aí ele faz uma comparação que é o seguinte, o percentual de pessoas no mundo que usam Bitcoin, aqui ele não deixa claro se usam no sentido de ter comprado pelo menos alguma vez, de ter na minha carteira, ou se usam no sentido do dia a dia. Se for no sentido do dia a dia, com certeza eu acho que isso é mais baixo, né? Não tenho nenhum... Oh meu Deus, de novo eu cliquei. Não tenho nenhum dado para falar isso, mas eu acredito que 0,4% da população não transaciona Bitcoin no dia a dia, tá? Eu digo isso porque tudo bem, estamos no Brasil, mais atrasado e tal, mas eu mexo com isso e o percentual das pessoas que querem me pagar ou que aceitam o meu pagamento em Bitcoin é muito pequeno. Mas enfim, vamos tomar como pessoas que compraram ou já compraram ou estão compradas em Bitcoin, tá? Então 0,4% da população mundial agora em 2019. E aí ele faz uma brincadeira aqui, ele quer saber quanto que a gente vai ter daqui a 20 anos, por exemplo, 25 anos que seja, qual o percentual das pessoas que vão ter. Ele diz que mais ou menos 50% da população mundial, tá? 50% da população mundial. Ressalvas que a gente tem que fazer aqui. Ressalvas. A internet, não vou nem falar ressalva, a internet no começo, e quem é um pouco mais antigo de internet e tal, talvez lembre. No começo era comum o cara chegar pra você e falar assim, não, a internet não vai pegar, cara, isso é só pra rico, a internet ela é muito cara, ela é lenta, é melhor o fax, é melhor a carta, a internet é muito lenta, não dá, não sei o que, não sei o que. Você precisa ser muito inteligente, ou seja, precisa ter um curso de computação, você precisa saber de computador, você precisa de um monte de coisa. Pô, eu lembro que meu pai tinha um computador, ele cobria todo dia com o negocinho, né? Hoje nem tem mais capa de computador, ele cobria todo dia e o cara que vendeu para ele falou, não, todo dia você tem que ligar, é que nem motor de carro. Você tem que ligar todo dia e deixar pelo menos 5 minutinhos ligado, sem nem usar, né? Então assim, era muito difícil, era tudo muito elitizado, né? E aí você vê hoje, é comum você vê alguém compartilhando os grupos de WhatsApp aí, né, de pessoas analfabetas. Então você hoje tem a internet sendo usada por uma pessoa que não sabe ler, não sabe escrever, mas ela comprou um celular, ela tem internet e ela consegue se comunicar com um amigo, com a família, sem saber ler ou escrever. Ela fala, ela pega o WhatsApp, clica no botãozinho lá do microfone, fala, manda mensagem, recebe a mensagem, escuta e se comunica pela internet. Então olha só, hoje a gente faz a mesma coisa com Bitcoin. Nossa, é muito difícil. Caramba, uma carteira, pô, como é que alguém vai entender o que é uma chave elíptica? O que é um SHA-256? Pô, eu tenho que ter uma carteira e chave privada e chave pública, onde eu ponho a chave privada, onde eu ponho a chave pública, o que eu faço com essa carteira? Qual que é a melhor carteira? O que é uma exchange? Taxa de compra, taxa de venda, taxa taker, taxa maker, venda, compra mercado, venda limitado, BitMEX, alavancar, o que é isso? Eu não entendo nada. Né? Se você falar isso para as pessoas, meu Deus, eu não entendo nada disso daí. E a tecnologia fez com que a internet fosse cada vez mais barata. Hoje é muito barato você ter internet. Tem planos aí, até 1 ano atrás, 2 anos atrás, eu tinha plano de celular que eu pagava R$29 por mês, R$29,90 por mês. Ou seja, barato, perto do que minha mãe pagava quando era moleque. Eu só podia entrar na internet depois da meia-noite ou depois das 10, não lembro. Que era o horário que a internet ficava mais barata. Você só pagava um pulso, né? Tinha esse papo aí, nem sei se é verdade. Mas mais ou menos por aí. E aí o que acontece? A tecnologia deixou tudo isso muito mais barato, muito mais escalável. O resultado é que de 0,4% da população virou 60%, a probabilidade disso virar 70%, 80% nos próximos 20, 30, 40, 50 anos é muito grande. Ou seja, a tecnologia transformou a internet num caminho sem volta. Vamos ver se temos nerds o suficientes e empresas e startups o suficientes para pegar essa tecnologia do Bitcoin, certo? Essa tecnologia, esse meio de pagamento, essa reserva de valor e transformar isso numa coisa mais palpável para o mundo todo. Quem sabe a gente não pode ter 50% da população em 2045, 43, que seja 2050, que seja daqui 100 anos, tá certo? O importante é isso, a gente tirar poder do governo, tirar poder do banco, porque são esses caras que geram crises, tá? E com Bitcoin na carteira não tem crise, pelo contrário, é a solução da crise. Beleza? Sob gráfico, já são 20 minutos. Sob gráficos, olha só, Bitcoin parece que segurou a onda aqui no 7.750, nesse momento 7.900, tá aqui praticamente o tempo todo aqui entre 7.900 e 8.000, e agora a expectativa é que ele segure esse suporte. Ele testou bater nesse suporte, não chegou a bater, tá? Que é esse aqui que aconteceu aqui entre 12 de maio e até 10 de junho, né? Então o Bitcoin está nessa faixa aqui. Importante agora a gente segurar nesse suporte, que seria
o máximo do suporte aceitável, 7.600, para depois ver quais são os próximos movimentos. Como eu falei ontem, não mudo de opinião. Na minha opinião, ainda estamos numa tendência de alta, tá? Se você olhar, obviamente, apenas os últimos candles, né, os últimos acontecimentos, fala, meu Deus, tá caindo muito. Mas a gente olha como um todo, numa tendência, a gente vê que o Bitcoin continua, na minha opinião, posso estar errado, você pode ter uma visão diferente, na minha opinião, ainda temos uma continuidade na tendência. O que vai mostrar pra gente são os próximos movimentos. Até 7.200 eu mantenho essa posição, de que o Bitcoin continua em tendência de alta. Abaixo de 7.200, 7.100, posso ir até um pouquinho mais abaixo, 6.900. Se abaixo de 6.900 o Bitcoin tocar ou ultrapassar, aí a tendência pode estar sendo revertida, e aí é uma outra avaliação, a gente reavalia, do mesmo jeito que aqui era uma tendência de baixa e agora virou de alta, isso aqui era uma tendência de alta, pode virar uma de baixa, tá? Então a gente vai sempre conforme o ativo vai mostrando pra gente. Nesse momento, quase 8 mil dólares, 7.988, tá nessa média aí. Me parece que a queda cabulosa, pelo menos até agora, já teve o seu impacto grande. Então vamos ver novamente, repito, se a gente segura aqui no 7.600 e no máximo 7.200, 7.100, 6.900 é o máximo, 7.000 é o máximo que pode cair para uma coisa saudável. Por que eu digo isso? Porque a gente tem aqui 0,618 de retração de Fibonacci, que seria isso aqui, 7.228, seria essa linha aqui, seria o máximo que o Bitcoin poderia cair para a gente não ficar tão apavorado. Nesse momento, ó, o Bitcoin está praticamente exatamente um pouquinho abaixo de 0,5%, ou seja, de 50% de correção de toda essa alta aqui. Então está um pouquinho abaixo, entre 0,5, chegou entre 0,5 e 0,618, que é o máximo aceitável, tá? Na minha opinião, obviamente. Tá certo? Pessoal, você que está assistindo o vídeo, 60% das pessoas que assistem o Bitnada não estão nem curtindo e nem inscritas no canal. Então vou fazer um apelo para você, se inscreve no canal, tá? Clica aqui, ó, puta, aqui na minha tela não vai ter. Mas tem um lugar aí que você põe aí inscrever-se. Se você se inscreve, você me ajuda bastante. Se você gosta do nosso vídeo, coisa no sininho. Se tiver o sininho toda vez que a gente fizer um vídeo novo, que é todo dia de manhã, de segunda a sexta, você recebe uma notificação do YouTube, porque o YouTube ele é muito bom, ele notifica todo mundo, ele não atrasa ninguém, tá bom? Então ajuda a gente aí, ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a continuar o trabalho, beleza? Se você gostaste desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho, vamos pra cima, até amanhã, muito obrigado, tchau, tchau. As melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, bitnoticias.com.br, acessa aí.